Sabe que na pré-adolescência eu não vi isso tanto com o meu irmão, comigo, mas a minha irmã, ela era muito mal-humorada nessa fase. O que Sim. que normalmente faz com que a criança nessa fase seja tão mal-humorada? É, algumas coisas fazem com que isso aconteça. Mas uma coisa que eu queria ressaltar antes de falar sobre isso é que os pais, eles precisam saber sobre cada fase do desenvolvimento do ser humano, em si, no geral. Porque não tem como você querer lidar com um adolescente, um pré-adolescente, uma criança sem saber o que é básico daquela fase, o que deve Sim, ser desenvolvido. E isso acontece muito no adolescente, no pré-adolescente. O pai acha que depois que sai da idade de criança, entrou na pré-adolescência, é como se ele tivesse obrigação de sorrir o tempo inteiro, de entender tudo que ele fala e não se ofender. E aí é aí que entra os conflitos. E é aí que a criança, né, que está se tornando pré-adolescente, adolescente, ela começa a entender: nossa, mas meu pai não é tão bacana quanto eu imaginava. Ai, quando eu saí de casa. E aí ele começa a querer ir para longe do pai. Três comportamentos que a gente pode falar, três, na verdade, razões para esse comportamento. Aí eu tenho aqui anotadinho, né, para que a gente, porque é muita coisa para falar, eu trouxe anotadinho. Mudanças hormonais. Se o pai sabe das fases, ele sabe que nesse período está acontecendo mudanças hormonais. E as mudanças hormonais vão influenciar no humor. Outra coisa também são os desafios emocionais. Se a criança, no caso, a gente fala tanto de criança, né? Se o pré-adolescente, ele tá passando por algum problema, tanto, hormonal, ou não está sendo compreendido, ele também vai ter problemas emocionais. Ele vai ter, principalmente se não foi visto desde o início. Desde a infância, aquilo não foi trabalhado. Se você não trabalha na infância isso, vai chegar na pré-adolescência, isso vai explodir na sua cara. E aí você vai, ai, como é mal-humorado meu filho. Exatamente. Dessa forma. E as pressões sociais. O quanto a gente fala para as crianças, né, para os adolescentes, para adolescentes: olha, você deve casar só quando tiver tudo certinho. Você deve fazer isso quando... E aí vai criando padrão, pressão e um ideal que ele nunca vai conseguir alcançar porque sempre vai ter um problema. Então isso causa muito estresse nessa fase.